vídeo de hoje eu vou falar sobre Bird Box Barcelona. O filme estreou oficialmente na Netflix nesta sexta-feira, dia 14. E esse vídeo aqui vai ser um vídeo que eu vou começar falando do filme sem spoilers, pra caso você, sei lá, queira saber do que se trata, né, queira se situar um pouquinho no universo e decidir se vai assistir ou não, mas depois eu vou falar com spoilers o que eu achei. Eu vou sinalizar vocês no momento do vídeo, tanto avisar quanto deixar aqui no menuzinho, até porque tem coisas que eu preciso tirar do meu peito. Eu preciso falar sobre esse filme, principalmente com relação ao final e coisas com relação à obra original e também o filme de 2018. E assim, sem muito rodeios, também falar que eu não gostei de absolutamente nada nesse filme. Pra mim, ele é um tremendo erro terem feito isso em 2023, mas enfim, a gente vai discutir aqui ao longo do vídeo o porquê disso tudo. Mas antes, não esquece de se inscrever aqui no canal e clicar no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, gente, do que se trata Bird Box Barcelona, né? Eu vi que muitos de vocês perguntaram nas redes sociais quando eu dei as minhas primeiras impressões sobre o filme, porque alguns acham que é remake, mas na realidade ele é só uma história que se passa no mesmo universo. Então, enquanto estão rolando ali os eventos do filme da Sandra Bullock de 2018, tá acontecendo essa história que a gente tá acompanhando, só que ali em Barcelona. Então, mesmo universo, mesmo evento, ou seja, criaturas, né, chegam aí na Terra e ao olhar para elas, as pessoas cometem suicídio. E aí a gente tem uma obra que acaba trabalhando principalmente como que nós humanos lidamos com determinadas situações. É uma obra que ela acaba trazendo bastante analogia religiosa. Aqui a gente vê nesse filme que eles acabam puxando muito mais, né, o contexto disso, e aí a gente vai discutir isso principalmente na parte com spoilers, mas se trata do mesmo universo. Dito isso, é importante ressaltar que vão ter coisas aqui nesse vídeo que eu vou acabar voltando sim pro filme de 2018 e também pro livro, que é a base da história, apesar de achar que esse filme ele simplesmente, as pessoas parece que não leram o livro, não compreenderam a mensagem, parece que eles pegaram aspectos do filme de 2018 e viu que as pessoas sentiram falta e colocaram nesse filme aqui. Mas eu tenho que dizer uma coisa, pelo menos talvez o único mérito que eu vou dar pra esse filme é que eles de fato trouxeram coisas que algumas pessoas falaram que sentiram falta no filme de 2018. Significa que são boas coisas como foram trabalhadas? Não, porque nada nesse filme eu achei honestamente que foi bem feito. As conexões, escolhas estéticas, enfim, a gente vai discutir tudo isso ao longo desse vídeo aqui. Importante ressaltar, caso você não saiba, o filme ele é baseado na obra de mesmo nome. O livro foi lançado lá em 2014, que deu origem ao filme de 2018 da Sandra Bullock. E aí agora a gente tem essa outra perspectiva em 2023, só que em Barcelona. Não sei se vocês lembram, né? Mas no início do filme da Sandra Bullock, em 2018, eles mostram como foi espalhando, como se deu início. E aí Barcelona foi um dos locais que muito rapidamente também pegou, né, essa pandemia. Então a gente acompanha esse corte de história aqui. E eu acho que é válido ressaltar, não é uma história que existe no livro, tá? É uma história completamente inventada, inclusive, ai gente, o final, assim, o final ele entra nisso que eu falei do mérito, que parece que eles pegaram coisas que faltaram no filme de 2018 e colocaram aqui, mas não é algo que existe nem na obra original, porque a obra original ela tá falando muito mais dos sentimentos humanos, das conexões humanas e não necessariamente preocupada em te explicar determinadas coisas com relação ao acontecimento em si. Até porque assim, gente, uma coisa generalista sobre esse filme é que as coisas elas não são muito bem trabalhadas. Os personagens secundários não são bem trabalhados. O personagem principal, a história que eles trazem pra ele não é muito bem trabalhada. Eu vou dizer que eu entendo o porquê deles trazerem esse ponto de vista, essa perspectiva dentro desse universo e do que eles poderiam trabalhar, mas não acho que ainda assim foi bom ou foi justificável. O personagem ele vem com o plot pra trazer uma outra perspectiva da história do filme de 2018, mas no final das contas não justifica, porque você passa mais da metade do filme detestando simplesmente aquele personagem, e quando eles começam a explicar certa coisa, eu pelo menos não queria saber muito mais, porque pra mim nada justifica, mesmo com a justificativa ali do final, que inclusive eu também acho que já que eles trouxeram isso, eles perderam uma oportunidade que eles poderiam inserir ali com o protagonista, e ficou elas por elas, só pra ter um final aberto e parecer que era mais inteligente do que realmente era, e eu senti que não deu
liga, não deu liga com os personagens, porque se a gente reparar, o filme, ele utiliza uma estrutura um pouco similar à história do livro e à história do filme de 2018, que é esse vai e vem da história, mas ainda assim eu sinto que a escolha de como eles trouxeram a narrativa dos eventos para te mostrar o que aconteceu, para justificar determinadas atitudes, elas também não foram muito bem pensadas. Então é por isso que também causa essa sensação de que você simplesmente odeia o protagonista. E quando a gente chega no momento que seria esse grupo, eu sinto que os personagens secundários, eles não são muito bem trabalhados. Coisa muito diferente da obra original e também diferente do filme de 2018. Porque apesar do filme de 2018, muita gente não gostou na época, principalmente quem leu o livro, mas uma das coisas que eles conseguiam fazer bem e que o livro faz muito bem é trabalhar cada um desses personagens. E aqui, até o paralelo, e aí, assim, gente, isso não é um spoiler, eu acho que quando vocês assistirem vocês vão compreender melhor, mas a própria conexão do protagonista com a Sofia, a menininha que falava alemão lá, foi algo completamente aleatório, não foi algo construído. E aí eu vou retomar aqui um aspecto do filme de 2018 e que diz muito também sobre a estética desse filme aqui. Esse filme, ele não tem cara de filme, ele tem cara de produção barata. Você vê isso pela cena do metrô, o CGI ali com copo, tudo de mau gosto, a parte das pessoas morrendo extremamente de mau gosto, horrível eles tornarem aquilo visual. Tudo bem, eu compreendo que foi dentro da proposta que eles escolheram para contar a história, principalmente desse protagonista, mas eu odiei, ficou um negócio tosco. Uma das coisas que o filme de 2018 e o livro faziam muito bem é causar tensão. Nesse filme aqui tiveram momentos que eu dei risada, porque eu tava constrangida de tão horrível que era, e também esse aspecto da construção, porque depois que eu assisti essa lamentável obra de 2023, eu fui reassistir a de 2018, e assim, gente, nos 5 primeiros minutos do primeiro filme, você compreende muito bem aquela protagonista, por mais que tenham coisas diferentes do livro, ela ainda assim é muito bem trabalhada. O que tá acontecendo no mundo também é muito bem trabalhado. Aqui é um aspecto muito preguiçoso, que ou eles esperam que você tenha assistido o filme de 2018, mas a própria cena inicial, ela não tem o mesmo impacto que o filme de 2018, pelo menos até aí ali o letreirinho, né? E eles mostram a justificativa em frase. Isso é tão empobrecido, ainda mais depois eles trazem cenas, né, mostrando como aconteceu, e é por isso que eu falo, a escolha de como foi narrativamente para demonstrar as coisas ali e tudo mais, não foi uma boa escolha, e é o que me traz um sentimento geral sobre esse filme. As coisas, elas simplesmente não são bem encaixadas, elas não dão liga, as coisas parecem aleatórias, você compreende o que o filme ele tá querendo dizer, como que ele faz as coisas, mas ainda assim não dá uma boa liga. E lá no filme de 2018, né, a gente tem um momento ali no presente do que aconteceu, a história, e aí tem a Sandra Bullock que fazia desenhos, e aí com aqueles desenhos, né, dos quadros de pintura, você conseguia entender a solidão dela, a maternidade dela, e como aquela jornada com aquelas crianças também era transformadora para aquela personagem. Tem elementos, né, como são trabalhados pássaros também. Esse filme ele traz analogias muito interessantes, principalmente quando se diz sobre a discussão religiosa. Aqui, como eu falei, me parece um negócio que eles pegaram a ideia principal. Sabe quando alguém copia um conteúdo e aí ela não consegue explicar o porquê daquilo, o porquê chegou naquilo, porque ela não entende a concepção real daquele formato ou daquela história e tudo mais? Bird Box Barcelona é basicamente isso. É um copia e cola de algo que eles claramente não compreenderam e que me parece nem se deu o trabalho também de ler o livro. Pode ser que eles tenham lido? Pode ser, mas se eles tiveram uma boa interpretação, esse filme me mostra que claramente não teve. Então, assim, pra você que tá pensando em ver Bird Box porque amou o filme de 2018, olha, boa sorte, é sempre uma escolha, né, os filmes que a gente assiste, mas pra mim foi uma tremenda perda de tempo. Eu simplesmente detestei tudo sobre esse filme, detestei tudo sobre a construção, sobre a escolha estética, narrativa. Pra mim, ele foi uma das piores coisas que eu assisti nos últimos tempos e estou incluindo The Idol nisso também. Pra quem acompanha a cobertura de The Idol, sabe o quão brava que eu saí ali no final? Gente, esse filme, só de eu ter tweetado dias depois que eu assisti, a raiva voltou toda de novo, assim. Então, pra mim, é um filme que simplesmente você pode pular e pode ver lá o de 2018 ou ler o livro, principalmente, porque eu acho que essa é uma obra
maravilhosa e fala muito sobre a nossa humanidade. Agora, gente, eu vou para uma parte de spoilers e eu vou retomar algumas coisas que eu falei na parte sem spoilers, porque eu quero justificar alguns pontos para vocês, inclusive, entenderem a linha de raciocínio e também para conversar com quem assistiu ou para quem simplesmente vai pular e quer compreender um pouco mais do que eu tô falando aqui nesse vídeo. Então fiquem avisados, essa é a parte com spoilers. Vamos começar falando sobre o protagonista, porque assim, eles quiseram trazer dentro dessa proposta de ser uma outra perspectiva, ao invés de contar a história de uma pessoa que só tá tentando fugir, sobreviver e tudo mais, eles tentaram contar a outra galera, né, que existia ali no mundo, que eram as pessoas que conseguiam ver as criaturas e trazer analogia religiosa e tudo mais. E aí, pra mim, tá, quando eu assisti, eu falei assim, bom, eu acho que eles pensaram que as pessoas elas iam comprar esse protagonista, porque quando a gente conhece a personagem da Sandra Bullock, ela parece uma pessoa relativamente egoísta, né? Ela tá ali grávida, ela não tá gostando da gravidez, ela tá ali dentro do seu instinto de sobrevivência, eles conseguem trazer uma humanidade pra ela, eles conseguem trazer uma relação que ela criou, né, dentro desse apocalipse, ou até mesmo como que as coisas se deram ali naquele grupo. O envolvimento dela com o grupo também vai ser importante para falar desse protagonista aqui que a gente tem. E aí eu acho que eles pensaram que seria uma boa ideia trazer essa galera que seria a galera vilanizada aí da história, que seriam os humanos que são piores do que as criaturas, porque elas obrigam as outras pessoas a verem, porque acreditam ser algo do divino. Lá no filme de 2018 eles até trazem um contexto um pouco maior de como essa criatura, ela representava em várias religiões quem meio que poderia ser essa criatura. Eles trazem diversas visões de religiões diferentes, e aqui eles vão mais para um catolicismo mesmo, eles vão para anjos, né, vão para Deus. É importante ressaltar que a Espanha é um país muito religioso, então também compreendo a história ir para esse lado, mas eles acharam que seria uma boa ideia trazer um protagonista aí que fazia parte dessa galera que lá do filme de 2018 e no livro são completamente vilanizadas, não existe assim fio para que justificasse algo, enfim, e aí eles constroem que ele conseguia ver, né, porque ai, eu tô lembrando do final, calma. Que ele se tornou parte da galera depois dessa mesma galera matar a sua filha. Porque ele presenciar a morte da sua filha foi esse estresse que mudou sua genética. Caraca, gente, assim, é intragável, mas beleza. E aí eles acham que você, ao longo do filme, você vai falar assim, ah, ele perdeu a filha. Só que nesse momento que eles revelam, você já tá detestando o personagem, porque ele matou uma galera aleatória lá. E aí, principalmente se você tiver o background do livro, ou só do filme da Sandra Bullock mesmo, você fala assim, meu Deus, eu não tenho como torcer pra esse protagonista. Ele é um lunático, né? Ele faz parte desses lunáticos. E assim, eles até poderiam ter feito um cara completamente lunático. A história poderia ser o do padre, que era o líder dessa galera e tudo mais. E tá tudo certo, é uma escolha narrativa. Mas eles veem como esse cara que vai se transformar. Só que como que é feita a transformação dele? Primeiro que é o momento que ele encontra ali a galera e a galerinha que fala outras línguas, né? Tem pessoas de cada parte do mundo ali. Mas antes de chegar lá, eu acho que também é importante falar uma das coisas que eu quis dizer com as escolhas narrativas que simplesmente foram intragáveis é que, de primeiro momento, pra te apresentar esse protagonista, o filme ele traz aquela cena lá do ônibus, que assim, também constrangedora, achei horrível a cena, não tem ação nenhuma lá, só fica assim, meu Deus, galera, destrói esse vidro aí, e aí ele mata geral. Mas essa cena, pra mim, ela é uma cena que tá ali de extra na história, porque ela é uma cena que é só realmente pra você comunicar com a audiência que, aquela menina lá não existe, e dois, que ele faz parte desses caras que são vilões ali, que faz com que as pessoas vejam as criaturas. Só que eu acho que tinham formas deles poderem fazer isso com o próprio grupo que eles estavam, né? Ter essa construção. Essa cena do ônibus, ela se torna aleatória porque ela acaba sendo uma repetição, e acaba sendo uma repetição até mesmo da história dele, sabe? Dele indo ali, encontrando aquele grupo de pessoas que é meio que pra mostrar um modus dele, falando que sabia onde tinha gerador, porque ele trabalhou com isso, e aí só se torna repetitivo. E a única coisa
boa é que nessa cena do ônibus, quando eles estão ali conversando um com o outro, essa cena ela acaba te trazendo um estranhamento de tipo assim, gente, olha só, ele falou pra menininha ali que era a filha dele, pra ela ir só quando ele chamasse. Só que já tá de noite, tipo assim, o cara tá na boa, comendo, e você fica assim, meu irmão, você tá aí na boa, vai pegar tua filha, sabe? Tipo, essa galera é legal. E aí depois eles mostram, né, que a menina, ela não existia, que era dentro da pira dele, e conforme essa fé dele, ela se intensifica, né, ou naquilo que ele acredita, né, que era o propósito dele e tudo mais, essa menina, ela se torna mais presente. E aí também é uma escolha que eu particularmente não gosto pro filme, porque é o filme falando assim, olha, ele põe a culpa sobre ele ser uma pessoa ruim por esse evento traumático ali, então ele vê a filha como um direcionamento, só que eles vilanizam aquela menina, sabe? Eles vilanizam aquela criança, é como se tipo, ai, fosse a culpa do luto, fosse a culpa de sei lá o quê, e não um arco essencial de aprendizado, seja por intervenção daquelas pessoas, daquele grupo, o segundo grupo, né, que ele encontraria e por causa da experiência dessas pessoas modificou ele viu a forma, apesar deles também trazerem isso, mas de novo, muito ruim, já vamos chegar lá, eu tô tentando ir linear aqui na história que eles contam, enfim, todo o direcionamento, como ele é feito, é muito mal feito. Como eu falei, não dá liga. E eu chego no final do filme detestando esse personagem, não só ele, mas o filme como um todo. E aí, né, indo pra esse segundo grupo, a gente já conhece aquele personagem, a gente sabe a real intenção dele, então a gente sabe que ele quer matar todo mundo. A forma também, tipo, de novo, aí como ele encontra a galera, é asquerosa, porque vem nessa repetição daquela primeira cena que a gente já tinha visto. E aí ele se junta a esse grupo, tem lá o cara que é, se eu não me engano, ele é o filho do Berlim, né, em La Casa de Papel, o Rafa, né? Acho que ele sempre se chama Rafa, esse ator. Enfim, e aí ele, por seus motivos lá, por ter pego o cara na mentira, não gosta dele, não quer que ele fique no grupo, até aí tudo bem. Só que a forma que interrompe isso é tipo a menininha falando assim, não machuquem ele, sei lá o quê. E aí depois que ela fala que não machuca ele, todo mundo aceita numa boa que ele fique lá. Mas aceita porque ele fala alemão, né? E aí, de novo, são coisas que eles poderiam ter feito de conexão antes, né? Tipo, da moça lá, no momento que eles chegam, dela tentar entender quem era ele, e aí falar da situação da menina, e aí ele fala, não, mas eu falo alemão, e aí quando tem um momento que o Rafa não gosta dele, quer expulsar ele, a mulher podia falar assim, não gente, mas olha, ele agora é a única forma da gente comunicar com ela e tudo mais. E aí também a construção da história sobre este lugar que existe, né, que é seguro, que é um ponto turístico ali de Barcelona, é tudo no entorno daquela menininha saber na suposta forma de encontrar a mãe dela de novo. E aí, essa cena eu vou conseguir explicar algumas questões narrativas do que eu não curti. Eles compram a ideia da menina e tudo fica no entorno dela encontrar a mãe e não essencialmente sobre a sobrevivência deles. Eles até chegam a comentar, a falar sobre a sobrevivência deles, que era um tiro no escuro, porque eles não sabiam se de fato esse lugar ainda existia e tudo mais, mas a decisão inicial ficava no entorno daquela menininha encontrar a mãe dela. E aí é por isso que eu falo, as coisas, as decisões de como tudo é feito aqui nesse filme, elas expõem a ideia, mas elas não desenvolvem a ideia, sabe? Eu acho que o próprio protagonista, a construção dele é isso. Eles mostram que eles queriam mostrar a redenção desse personagem, mas como eles desenvolvem é um negócio muito péssimo. E aí ele fica sendo assombrado ali pela menina e tal, e eles não desenvolvem aqueles personagens secundários. Por exemplo, quando a Mallory, ali em 2018, da Sandra Bullock, ela tá ali naquele caos, ela tá em completo choque, a gente vê uma cena de uma mulher tentando salvar ela, né, falando assim, não, ela tá grávida, eu vou salvar. E aí o senhorzinho ali da casa, né, fica puto com a Mallory, porque por culpa dela, né, a esposa dele morreu. E aí olha como as coisas, elas são bem construídas aí. Só nessa cena,
a gente tem já um impacto nesse grupo, a gente já tem um conflito entre eles. Depois eles até constroem, né, que um não gosta do outro, ou os outros pegam o carro e vão embora e sei lá o que. Aí tem uma traição, um rompimento ali no grupo, enfim. Acabam acontecendo coisas entre eles que você consegue perceber o caráter deles e você consegue perceber o ponto de vista de cada um sobre isso. E ali era só um grupo que pra mim tava completamente aleatório, não tem uma construção até nem de como eles estavam juntos, só da menininha, né, que encontrei ela ali um tal dia. O que leva a gente também pro paralelo dessa menininha, Sofia, com a filha dele. Ela acaba sendo meio que o senso de cura dele, entender o que ele estava fazendo ali era errado, né? Dela fazer um paralelo com a filha. E aí, de novo, isso sou eu compreendendo o que eles quiseram fazer, mas eles não souberam construir muito bem esse paralelo. Ou até mesmo no momento que é revelado ali quem era ele, que a moça descobre que ele estava matando todo mundo, e aí ele fala assim, a única forma que você conseguir se livrar deles é comigo. E ela fala, então tá bom, sabe? Tipo, não tem construção necessária. As coisas, elas não dão liga. E aí, de novo, vou repetir, você compreende o que eles querem fazer, mas o negócio não é bem feito. E aí, com isso, eles mostram como ele tá perdendo a fé, então ele para de ver as luzes nas pessoas. Discord está tipo horrível, enfim, tá tudo bem. E aí a gente chega, né, ali no momento final em que esse protagonista, na sua jornada de redenção, ele quer ter o ato heróico e matar o padre ali, né, que seria o líder desse culto. Que assim, gente, que clichê, que negócio horrível, né, eles morrendo conectados por aquela barra e tudo. Que horror. Então ele teve seu ato heróico, tá tudo perdoado? Pra mim, não. E aí, beleza, elas chegam, né, no local que supostamente seria o refúgio, né, seguro, que nem existe no final da estrutura do primeiro filme e do livro. Só que aí lá eles tentam justificar o que tá acontecendo, gente. E é por isso que eu falo que eles não leram ou não compreenderam a mensagem. Porque é sobre humanidade e também te dá margem pra você querer crer do porquê daquilo tá acontecendo, sabe? E aí eles vêm com essa explicação que eu nem vou entrar no mérito se é algo cientificamente que existe mesmo. Aí eles falam, né, que as pessoas que conseguiam ver era porque elas sofriam um estresse pós-traumático muito grande, como o fato dele ter visto a sua própria filha tirar a sua vida. E aí, isso pra mim também foi uma perda de oportunidade do filme, de tão ruim, de tão mal escrito que é. Eles poderiam ter pego, por exemplo, já que eles queriam trazer, então, essa justificativa, beleza, eles poderiam pegar esse protagonista e ele ser quase como uma cura, sei lá, ia ser horrível também, mas acompanha o raciocínio de como existia essa alteração, a jornada de redenção dele ser um fator de cura, de fazer com que as pessoas elas conseguissem ver essa criatura, mas conseguissem lidar com o seu trauma, que essa alteração genética ela poderia ser modificada. E aí eles mostram lá, né, os pássaros, eles vêm nesses momentos. Quer dizer, os pássaros vêm em outros momentos, mas eles vêm completamente aleatórios. E aí, mais uma vez, também demonstrando claramente que eles não compreenderam absolutamente nada sobre a história. Que, na real, eles não desenvolvem, né, os pássaros. Os pássaros, eles estão lá só pra trazer aquele elemento de mostrar que a criatura tá lá. Eles não falam como eles capturaram aquela criatura pra fazer esse experimento científico. Eles não falam embasamento, eles não constroem, eles só colocam lá. Nossa, é por isso que essas pessoas são assim. Então a gente tá justificando aqui porque o nosso pobre coitado do nosso protagonista, ele era um surtado, mas assim, ele é gente boa. Ele só matou 29 pessoas. Gente, desculpa, assim, eu não consigo nem levar a sério a análise de tão ruim que é um negócio, sabe? Eu tô realmente muito indignada com o que eles fizeram com a obra original. Eu acho que é asquerosa essa obra, nem pode ser chamada de obra do meu ponto de vista. Tipo as luzes, gente, do povo, a alma do povo indo pro céu. Não, e eles ainda constroem o espírito que ele mesmo criou ciumento, né? Tipo, um querubim era meu. Se eu continuar aqui falando só vai ser o stand-up, entendeu? Porque não dá. Eu não preciso nem concluir muito o vídeo aqui. Eu acho que vocês conseguiram compreender que
eu não gostei de absolutamente nada. Como eu já falei em alguns vídeos aqui no canal, gente, eu não tenho prazer nenhum em fazer crítica negativa e detonar um filme e tudo mais. E eu sempre tento tirar um ponto positivo, alguma coisa que realmente assim, tipo, não, beleza, foi horrível a história, mas nossa, mas olha a interpretação aqui do fulaninho, que incrível. Gente, nem isso, nada se salvou nessa história, sabe? E até mesmo a construção do grupo, eu senti que foi muito de um lance de algoritmo, de tipo assim, de trazer pessoas de diversos lugares. Só que eles também, nem isso eles sabem construir, sabe? Porque eles colocam a comunicação entre eles como se fosse compreensível ali, né? A menina tá falando alemão, eles falam, vamos lá, o que ela falou tá certo. Na realidade, não é nem com a menininha em alemão, eles realmente utilizam no protagonista até pra ser um elemento pra ele ficar naquele grupo, mas entre os dois personagens principais, que inclusive, né, quando ela veio, eu falei assim, ela vai ser a Sandra Bullock do filme, porque ela tava com a mesma cor de venda. Mas ela ficava falando inglês, aí ele falava espanhol com ela, como se ela super compreendesse, ele ficava meio espanhol, inglês, e aí me parece que também foi uma reprodução só de algoritmo, tipo, ai, dá super certo fazer vários lugares, que nem, sei lá, 1899, mas 1899 foi cancelado, né, não sei se é um bom exemplo, mas tipo, me parece que eles quiseram juntar várias coisas, vários elementos assim, aleatório. E isso também traz outro aspecto que eu quase estava esquecendo, que eram elementos que o filme de 2018 não trabalhou e que tinha no livro, ou que as pessoas acabaram reclamando, e eu comentei, né, na parte sem spoilers. Uma das coisas é aquele homem sem olho, né, isso é algo que tinha no final do livro, eu não lembro em muitos detalhes, mas se eu não me engano, era alguém que tinha tirado o olho da própria filha, justamente para garantir que ela sobrevivesse para sempre. Então é um momento impactante, assim. E aí eles trazem esse homem, né? E aí, como o final do filme de 2018 ele dá uma modificada, eles não trazem esse elemento que, para mim, eu lembro que eu lendo foi muito impactante. E também tem os cachorros, né? Eles trazem os cachorros, mas ainda assim é tipo assim, é só pra falar, olha, a gente trouxe os cachorros aqui nesse filme, mas até a construção, assim, de novo, porque tudo, o problema desse filme é a construção, não é um negócio bom, sabe? Eles deixam os cachorros, fica assim, essa cena também, gente, eu acho que era uma cena que eu já tava rindo, assim, não dos cachorros especificamente, mas desse momento que eles se perdem, eu falei, cara, é óbvio, sabe? E, né, também trazer certa justificativa, né, eles tentam trazer esse lance científico, que é um final completamente aleatório, não é como se fosse algo, sabe, uma coisa que eles poderiam ter feito também? Talvez esse lugar ser conhecido e o grupo querer ir pra lá, que nem é lá da Sandra Bullock, que eles pegam no rádio, né, conseguem ter uma comunicação, poderia ser algo mais conhecido de tipo, lá foi o primeiro lugar que era para ser seguro, e aí eles estão fazendo esse experimento científico, eles começaram a introduzir esse experimento, sabe, mas não, eles vêm com um negócio aleatório, que eles pegaram a criatura, não te conta como pegou a criatura, enfim, é basicamente o que eu falei aqui, fiquei repetindo 1000 vezes, porque tudo é uma grande falha de construção, roteiro horrível. Ai, gente, assim, enfim, gente, esse vídeo eu acho que foi muito mais um desabafo, né? E é muito louco, porque eu já ia concluir o vídeo e eu já pensei em mais coisa que eu não tinha gostado, sabe? E se eu ficar pensando em cada coisa que eu não gostei, a gente vai ficar aqui até amanhã. Então, assim, a conclusão basicamente é que pra mim esse filme, ele é intragável, eu acho que não tem nada de bom a retirar. É só uma reprodução de uma obra que foi muito famosa e que faz um elenco bem preparado, né? Tipo, você vai ver o de 2018, bem ou mal, mesmo que as pessoas não tenham gostado, ainda assim tem Sandra Bullock, que tá impecável na sua atuação, Sarah Paulson, sabe? Assim, simplesmente maravilhoso o trabalho delas, mesmo que a Sarah Paulson fica mais ali no início, sabe? Enfim, assim, esse é um filme que eu fiquei bem irritada de eu ter assistido. Eu realmente não consegui tirar nada positivo dele. Mas eu quero saber de vocês. Obviamente, minha opinião não é universal. Se você gostou, por favor, me conta. Eu realmente quero saber a perspectiva de alguém que tenha curtido um pouco mais, que tenha compreendido, de repente, algo que eu não compreendi, sabe? Vamos discutir abertamente aqui. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sei que vocês acabam gostando dos vídeos que eu tô mais pistola, mas, ai, gente, eu não tenho prazer nenhum em fazer isso. Mas se você gostou, deixa o seu gostei, compartilha nas redes sociais e me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho pra receber notificação pra quando eu tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!